A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deixa eu só tirar esse quadro aqui que fica parecendo que eu não tenho orelha, ó. Pera aí. Sejam todos bem-vindos a nosso canal aqui em YouTube. Já vai metendo o dedo no like, já vai compartilhando. Esse é o segundo vídeo das 34 interrogações que fez o pastor da Assembleia de Deus, Ministério Madureira do Rio de Janeiro, dizendo que os papas prostituíram a igreja, colocando isso aqui dentro da igreja. Se Jesus, quando fundou a igreja, disse que as portas do inferno não poderiam contaminá-la, destruí-la ou colocar alguma coisa dentro dela. A igreja continuou do mesmo jeito que Jesus ensinou. E os apóstolos até os dias de hoje, faz 2000 anos. Meu irmão, aqui embaixo você está vendo, ó, contribua com esse apostolado. Pix Tabira 674@gmail.com. Esse Pix está no nome da minha esposa, Maria Juliana de Lima. Você que pode nos ajudar, nos ajude a caminhar. Veja, você está aprendendo com isso ou não? Tá. São novos meios, né? Novos aplicativos que estamos usando para trazer esses novos meios, né? Ensinando a você como responder quando alguém ataca a fé da Igreja de Cristo, da igreja fundada por Cristo. Estamos respondendo com Bíblia, educadamente, com Bíblia Sagrada. Certo? Então vamos lá. No primeiro vídeo você viu 17 perguntas e foi respondido na Bíblia. E agora mais 17. Desse traço verde lá do canto para baixo são mais 17. Meta o dedo no like. Compartilhe. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá para a primeira, que é dogma da infalibilidade da igreja. Ele disse que isso aqui foi em 1076. Mentira. Está na Bíblia. O dogma da infalibilidade da igreja. Vamos ver na Bíblia Sagrada? Vamos lá? Muito bem. O dogma da infalibilidade. Nós já vimos, no primeiro vídeo você viu o dogma da infalibilidade papal, né? E agora você vai ver da igreja. Vamos lá. Mateus, vamos começar em Mateus. Vamos começar em Mateus, capítulo 18. Da infalibilidade da igreja. Olha só. Mateus, capítulo 18, versículo 18. Assim está escrito: em verdade vos digo. Jesus está dizendo à igreja. No capítulo 16 disse a Pedro, versículo 19. Agora Jesus está dando à igreja. Mas é preciso nós pegarmos o versículo de número 16 e até o 18. Olha só. Se não te escutar, toma contigo 2 ou 3 testemunhas, tomando conta de toda a questão. Levai as 3 testemunhas. Essas 3 testemunhas, mais na frente vai dizer 2 ou 3, no versículo de número 19, Jesus vai dizer no 20, porque onde estão 2 ou 3, é as testemunhas, são a igreja, onde tiver 2 ou 3 da igreja, ordenados. A protestantismo tiver 2 ou 3, Jesus está para criar uma placa denominacional. Mentira, heresia. Veja só. 17. Se recusar ouvi-los, dizei à igreja. Se recusar ouvir a igreja, seja para ti como um pagão. Então quem não ouve a igreja, quem é contra a igreja que Jesus fundou é o quê? A Bíblia diz pagão. Versículo 18. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. A igreja. Veja só. Isso aqui é a infalibilidade da igreja. A ponto de nós, a fé católica é clara, e um concílio da igreja bateu o martelo, não existe salvação fora da igreja de Cristo. E isso está constatado na Bíblia Sagrada. Se não houve a igreja, é pagão. Vamos para Lucas 10. Vamos lá, Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quando Jesus está enviando a igreja, olha o que ele diz. Lucas 10, 16. Está aqui, ó, na Bíblia Protestante também, ó. Está na Bíblia Protestante também. Vamos lá, Lucas 10, 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, quem rejeita a igreja não será salvo. Essa que Jesus já está dizendo, é claro, Jesus é claro que. Né? Veja só, para poder as pessoas se salvar, Jesus colocava as pessoas na igreja.
Atos capítulo 2. Vamos para Atos 2:40. Atos 2:47. Olha só. Louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor a cada dia lhes ajuntava. Como é que é? E o Senhor a cada dia lhes ajuntava quem? Pulava mais gente dentro dessa igreja. Veja. Que estavam a caminho da salvação. Pacata, não existe. Para poder se salvar tem que pertencer à igreja que Jesus fundou. A ela. Por quê? Porque Jesus deu a autoridade ao magistério, ao Papa, de ligar na terra. Primeiro, ao Papa. Em segundo, ao magistério. O magistério, ser o magistério da igreja, meus irmãos, não tem como nós nos salvarmos. E onde é que está o magistério da igreja? Está em 1 Coríntios 12:28. Está em Efésios capítulo 4. Vamos para Efésios. Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 12. Olha assim, vamos ler. A uns constituiu apóstolo, outros profetas, apóstolo capítulo 10 de Mateus, e os profetas no capítulo 10 de Lucas, que são os discípulos. A outros evangelistas, os escritores dos evangelhos. E a outros os doutores da igreja. Para que, versículo 12? Para que esse magistério? Para o aperfeiçoamento dos cristãos. Aperfeiçoamento vem de quê? De perfeito. A pessoa, quando ela é perfeita, é porque ela aperfeiçoou, não é? A sua fé, algo no que é certo. Então a igreja, ela tem o condão salvífico de nos colocar à eternidade, porque através da igreja nós recebemos Jesus Cristo vivo, pão vivo descido do céu, que é como da minha carne bebe meu sangue. Tem a vida eterna, vou recitar no último dia. Tomai e comei. Isto é o meu corpo, será entregue por vós. A igreja continua entregando o corpo e o sangue de Cristo. Faz 2000 anos, até que ele venha. 1 Coríntios 11:26. Fazer isto até que eu venha. Então a igreja continua entregando. Então sem essa igreja, aqui está a infabilidade da igreja. Sem a igreja não tem como se salvar. Só se for como um índio, pagão, que nunca ouviu falar. Certo? Vamos lá para a segunda. Então esse é o dogma da infabilidade da igreja. A segunda é celibato sacerdotal. Celibato sacerdotal. Veja só, ele coloca aqui, 1 de Timóteo 4, de 2 a 5. Timóteo é bispo de onde? Timóteo é ordenado por Paulo. Bispo da igreja oriental. Alguns bispos e padres da igreja católica oriental, eles são casados. Não está falando para o rito latino. No rito latino, que tem o celibato. O próprio Jesus já falou no celibato. Né? O próprio Jesus falou em celibato em Mateus 19. Vamos pegar Mateus 19, vamos pegar onde Jesus disse isso? Vamos lá. Mateus capítulo 19, versículo de número 12 em diante. Vamos lá, vamos ler. Porque foi Jesus explicando aos apóstolos. Os apóstolos disseram: é melhor ficar sem se casar. No versículo 10. É melhor ficar sem se casar. Veja, os apóstolos. Aqui está o celibato dos apóstolos. Ah, mas o protestante, aqui no comentário desse tema, disse: por isso que para servir a Deus tem que ser casado. Preste atenção. Servir a Deus tem que ser casado. Porque Pedro era casado. Não consta nem na tradição, nem na Bíblia que Pedro levou mulher. Portanto, Pedro era viúvo. Não consta na Bíblia que Pedro tinha filhos. Pedro era viúvo. Depois que Pedro ficou viúvo, ele assumiu o celibato. Todos os outros apóstolos eram celibatários. Paulo disse: é bom para vocês ser como eu, ficar sem se casar. 1 Coríntios 7:9. Certo? E aí, Jesus fala aqui, ó, 3 tipos, né, de impossibilitado ao casamento. Vamos lá. Porque é eunuco que são, desde o ventre de sua mãe, já nasceram impossibilitado à relação sexual. Primeiro tipo de eunuco. Segundo, há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. São castrados. Veja aí. E o terceiro eunuco, olha só. E há eunucos que a si mesmos se fizerem eunucos, ou seja, celibatários, por amor ao reino dos céus. Quem puder compreender, que compreenda. O protestante não pode compreender. Olha o que São Paulo diz, 1 Coríntios 7:34. Olha só.
7,32. Quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar sua esposa. 34. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem, aquela que não é casada, cuida das coisas do Senhor. Está falando o quê? Da religiosa, celibatária. Para ser santa no corpo e na alma. Só quem pode ser santo no corpo e na alma, está dizendo a Bíblia, é os religiosos, os celibatários. Né? Mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando como agradar a sua esposa. Se nós pegarmos aqui o capítulo 14, versículo 4 de Apocalipse, está escrito que lá onde Jesus está, os santos estão. São os que não tocaram em mulher, são os que não tiveram relação sexual com mulher, são os virgens, são os celibatários. Então, meus irmãos, mais claro do que isso, então canta um galo. Vamos para a próxima, porque isso é tão fácil, isso aqui, de responder, meu Deus. No traço vermelho, instituição da festa dos fiéis defuntos. Aí coloca uma data, ó, 1003, instituição da festa dos fiéis defuntos. Ó, heresia, né? Veja que isso já era feito, essas festas, pelo povo veterotestamentário. Se nós formos pegarmos aqui em Gênesis, olha só. Gênesis capítulo 50, versículo 10, preste atenção. Como já era um costume veterotestamentário, olha só. As festividades dos defuntos, ó. Que é o dia de oração, né? Acho que é 2 de novembro, né? Não sei quando é. Esqueci aqui. Vamos ler. Gênesis 50, verso 10. Chegaram à ilha de Atade, além do Jordão, e fizeram uma grande e solene lamentação. E José celebrou em honra de seu pai um pranto de 7 dias. Aqui está. Celebrou. Solene. Celebrou. Em honra de seu pai. 7 dias. Aqui está a doutrina da missa de 7 dias. 7º dia. Pelos fiéis defuntos. É sério, eu tenho que responder isso? É sério. Eu peço pergunta difícil e me dá uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, mano. Isso aqui, um bebê que nasceu hoje responde. Isso é para quem está na doutrina, na catequese de primeira comunhão, sabe tudo isso aqui, essas respostas todas aqui. É sério isso? Macabeus, meus irmãos, Davi fez por Jonathan e por Salomão quando eles morreram. Segunda Macabeus, ó, em Segunda Macabeus, é livro apócrifo na cabeça dos hereges protestantes, né? Mas veja, oração pelos mortos, ó. Segunda Macabeus 12, 42. E puseram-se em oração para implorar o perdão completo dos pecados que os mortos tinham cometido. 43. A coleta para celebrar o santo sacrifício, ó, pelos mortos. Em seguida, organizaram uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que oferecessem um sacrifício pelos mortos. A missa é o sacrifício pelos mortos, que é celebrado também a intenção dos mortos. Tá na Bíblia Sagrada. Paulo rezou pelo morto. Vamos para Timóteo. Vamos lá para Timóteo. É sério isso que eu tenho que responder isso aí? Onesífero, bispo, Onesífero, ordenado por São Paulo, bispo, foi assassinado, martirizado. E a notícia chega a São Paulo, e São Paulo conforta a família e reza. Paulo diz, ó, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16 a 18. Paulo diz no versículo 18, orando por ele: o Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Veja só. O dia da salvação da alma. Que dia? É o dia do encontro com Cristo. O dia do tribunal particular em que vai se encontrar com o Senhor. Rezou pela alma de Onesífero. Vai para outra, que essa daqui é tão barrela. Nós temos outra abaixo aqui, né?
Canonização dos santos. Meus irmãos, eu já trouxe aqui a canonização dos santos. A canonização dos santos está toda ela na Bíblia. Aí diz aqui que a canonização dos santos diz que a igreja inventou em 993. Mentira. Canonização dos santos. Mentira. A canonização dos santos já vinha dentro da Bíblia. O próprio Paulo canoniza muito. Aqui Paulo está canonizando quem? Onífero. O capítulo 11 da Epístola aos Hebreus está canonizando os santos do passado. Esté, na sua oração, na tradução grega, em sua oração a Deus, está canonizando os santos do passado. Mateus canonizou, o próprio Jesus canonizou, dizendo que Deus não é Deus de morto, é Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão. Então Isaac, Jacó e Abraão não estão mortos, porque Deus é o Deus deles. A canonização dos santos é essa. A canonização dos santos, fala aqui a Bíblia do protestantismo que não reconhece a canonização dos santos. Olha só. Sabedoria 2, 22. Vamos pegar aqui. Falando do protestantismo. Eles desconhecem os segredos de Deus. Quem? O protestantismo. Não esperam que a santidade seja recompensada. Eles não esperam que a pessoa que foi santa seja reconhecida santa. E não acreditam na glorificação das almas puras. O que é a glorificação das almas puras? Que elas estão salvas e que a igreja declarou santa. Porque aí está. O que Jesus disse ao Papa em Mateus 16, 19. O que tu ligar, então o Papa disse é santo. Na terra, o céu diz é santo. Pá, Cata! Fala sério, passa para outra. Depois vem... vamos lá. Instituição, as festas dos defuntos, canonização dos santos, culto de São José, protodulia. Também nós vemos aqui o próprio Sagrada Escritura, Gênesis 50, versículo 10. Então essa proclamação, cadê? Instituição, culto de São José. São José, culto de São José. A própria Bíblia faz esse culto a São José. Dizendo que São José era um homem justo. Então a própria Bíblia diz isso. Está aí o culto a São José, o culto aos santos, que chamamos de dulia. Culto à Virgem Maria, que está na Bíblia, o próprio Deus faz isso. No versículo 28 de Lucas 1, no versículo 42 com o Espírito Santo em Lucas 1, 42, de hiperdulia. E de Deus, a Deus é de latria. Capítulo 22 de Mateus, versículo de número 37. Amar a Deus sobre todas as coisas. Precisa pegar a Bíblia para responder isso? Precisa, meu Deus do céu. Eu pego em respeito a vocês que estão assistindo. Veja só. Depois aí das neiras, culto de São José, depois vem, depois do culto de São José, o uso da água benta. É sério isso? Uso da água benta? Não, fala sério. Fala sério. Nós vemos aqui dentro da Bíblia Sagrada, nós trouxemos vários vídeos mostrando os sacramentais, o uso da água, né? O próprio Jesus diz isso. O próprio Jesus diz isso. Beber da água que eu lhe dê, água viva. Claro que está falando referência ao Espírito Santo, mas diz, ó, aquele que não nasce da água. E outra, ele pega, não é? Eita, vou ter que encerrar o vídeo, vou ter que parar o vídeo, que parece que vem gente ali. As águas de Mara. As águas que purificaram Naamã. Tem que atender umas pessoas. Eu volto já. Muito bem, vamos voltando aqui ao que interessa.
Também, se nós pegarmos o Salmo 50, versículo 4, está escrito, ó: lavai-me totalmente de minha falta, lavai-me, purificai-me de meu pecado. João 3, 5, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. A água purificadora com a água purificadora do batismo, capítulo 3, versículo 5 de Tito. Então, meus irmãos, a água ela é utilizada para os sacramentos, para o sacramento. Ela é usada para muitas coisas dentro da igreja, né? Se nós formos ver no Antigo Testamento, a água purificadora. O profeta profetizou que o Jordão seria uma água que curava. E ele foi e mergulhou no Jordão 7 vezes, Naamã, e foi curado da lepra. Então a água cura, a água exorciza. É um sacramental. Nós já trouxemos vários vídeos mostrando a respeito disso, dos sacramentais dentro da Bíblia. Então pula para outra, que essa daí é fajuta. Adoração de imagens e relíquias. 783, que mentira. Adoração de imagens e relíquias. Mentira da desgraça. Nenhum católico adora imagem. E os católicos andam com as relíquias porque as relíquias curam. As relíquias exorcizam. Bom, as imagens nós já sabemos, né? Capítulo 10, versículo 35, nós vemos que Moisés chama aquela caixa com um pau dentro, as pedras dentro, os anjos em cima de Senhor, de Deus. Capítulo 10, versículo 35 de Números. Josué está orando, implorando ao Senhor. Josué 6, 7, implorando diante da arca de joelho com os anciãos, fazendo procissão. 1 de Crônicas 15, versículo 14 em diante, com essas imagens, né? E as relíquias também, né? As relíquias também. Nós vamos ver uma das relíquias que faz milagres. Nós vemos que muitos, sobre uma das relíquias dos santos, é a relíquia do manto de Elias, que Eliseu sempre a carregou. Eliseu, em sua vida, fez mais milagres que Elias, porque o Espírito de Elias, o Espírito Santo que estava em Elias, passou a morar em Eliseu, passou a dar unção a Eliseu, porque Eliseu carregava uma relíquia preciosa de Elias. 2 de Reis 2, versículo 14. Eliseu tomou um manto que Elias deixara cair, bateu com ele nas águas, dizendo: onde está o Deus de Elias? Veja, bateu com o manto, fazendo a oração ao manto, veja, com a relíquia fazendo oração. Ele bateu nas águas com o manto de Elias fazendo essa oração. Olha o que acontece. Tendo ferido as águas, estas se separaram-se, uma para um lado e outra para o outro, e Eliseu o atravessou. 15. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera, defronte deles, aos olhos deles, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram-lhe ao encontro, prostraram-se por terra diante dele. Veja só, o que faz uma relíquia, né? O poder da relíquia, ela tem o poder de... Diz ainda em Reis que jogaram um morto na cova de Eliseu quando ele morreu. Quando o morto toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. Isso acontece no Novo Testamento também, ó. As relíquias que São Paulo foi fruto da conversão do toque da relíquia do primeiro mártir, Estevão. E também assim as relíquias que tocavam o corpo de Paulo também curavam. Atos 19, versículo 11. Vamos ler. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos. E logo que tocava os enfermos, olha o que fazia: afastavam-se deles as doenças e retirava-se os espíritos malignos. Até as relíquias servem de exorcismo. Veja aí, ó, a mentira sendo desmontada com Bíblia. Mas claro que é isso, não canta um galo, né, meus irmãos? Vamos lá. Aí diz: adoração de imagem e relíquia. E os seus sectários: aleluia, glória ao Senhor.
Vamos lá. Doutrina do poder temporal da igreja. Doutrina do poder temporal da igreja. Ah, meu pai Deus. Certamente está fazendo referência aos sacramentos, né? Que foi dado à igreja pelo sacramento da ordem. Jesus mandou a igreja entregar Jesus, ele vivo, corpo e sangue. Jesus deu essa autoridade à igreja, né? Então nós vemos isso acontecer em toda a Sagrada Escritura, em todo o Novo Testamento. A autoridade da igreja. A igreja nos liga pelo batismo a ela. Então, pelo batismo, outro sacramento, né? Pelo batismo, estamos ligados a Cristo. O sacramento é esse, ligado a Cristo. Foi Cristo. A sabedoria edificou sua casa e nela talhou 7 colunas. O poder que Jesus dá à igreja, Pai deles, a glória que me destes, 17:22. E a igreja recebe o poder de julgar, até de julgar. 1 Coríntios 6:2. Não sabeis que os santos julgarão o mundo? Os eucaristizados em Lucas 42, 28 e 29, para julgar as 12 tribos de Israel. O poder de perdoar pecados. João 20. Vamos pegar versículo 21 e 22. 22 e 23. Ó. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, eles serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoar, não serão perdoados. Aí está o poder da igreja. A igreja tem poder de perdoar os pecados. A igreja tem poder de colocar as mãos e a pessoa está confirmada na fé. Que é o crisma. Vamos ver na Bíblia? Quando Pedro e João vão crismar, olha só. Atos 8, versículo 15 em diante. Assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, para que recebessem o Espírito Santo, ou seja, para que recebessem a confirmação do batismo, que é a infusão do Espírito no crisma. Visto que havia descido sobre nenhum deles, mas tinham sido apenas batizados. Só. 17. Então os 2 apóstolos impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Mais claro do que isso, não canta um galo. A igreja tem autoridade sobre a Sagrada Escritura, da canonicidade bíblica dos 27 livros do Novo Testamento. Tem poder, autoridade de proclamar uma verdade de fé. Aí estão os dogmas. Né? A doutrina do purgatório que está aqui, a igreja declarou que é o estado de purificação da alma. Paulo disse: será salvo de alguma maneira passando pelo fogo. Ninguém é salvo no fogo do inferno. O cara do inferno já era. Então será salvo de que maneira? Passando pelo fogo. Está fazendo referência a quem? Ao purgatório. 1 Coríntios 3, 15. Certo? Se a igreja diz é X, é X. Se a igreja diz é L, é L, cara. Tá entendendo? Isso é banal. Vamos mais. Tem mais? Vamos continuar. Obrigação de beijar os pés do Papa. Eita, desgramento mentiroso. Mas mesmo assim, deve estar fazendo referência a se ajoelhar diante do Papa. Nós vemos aqui que muitos se ajoelharam diante do Papa, né? Outros se ajoelharam para adorar. E diz, se ajoelhar, tá certo. Nós vimos aqui que ajoelharam diante do líder de Deus. 2 de Reis 14, versículo 15. 2 de Reis 2,15. Se prostraram diante de Eliseu. E Eliseu não disse: eita, levanta que é idolatria. Não. O profeta Natan se prostrou diante de Davi. Prostravam-se diante de Deus. Olha o que diz Crônicas, olha. Vou pegar aqui. De Deus e diante do rei. Ai, ai. 1 de Crônicas 29, 20.
1 Crônicas 29:20, olha só. Depois disse Davi a toda a assembleia: bendizei o Senhor nosso Deus. E toda a assembleia bendisse ao Senhor, Deus de seus pais. Inclinando-se, prostraram-se diante do Senhor e diante do rei. Diante do Senhor se prostrar. Não diz que se prostrar diante do Senhor para adorar. Como não diz prostrar diante do rei para adorar. Mas certamente, exatamente, a doutrina definida pela igreja é se prostrar diante de Deus para prestar culto a Deus. Diante do rei para venerar, para honrar o rei. Ah, toda honra, toda glória só ao Senhor. Peraí. A Bíblia diz que Deus honrou Moisés. Está lá no Deuteronômio, no Gênesis. Êxodo mais ou menos. Quando disse Moisés: põe na feira da rocha e te mostrarei a minha glória. Jesus disse: tu me deste a glória, eu dei a glória a eles. 17:22 de João. Ai, meu Deus. Ai, não sei não. Tem que ser esse protestantismo mesmo. Ai, ai. Vamos lá. Continuar aqui. Está dizendo aqui que em 600, no ano 600, Bonifácio III se declara bispo universal. Papa. Mentira. Mentira. Isso aqui eu refuto com patrística, com história, que refuto com Bíblia. Pedro é papa. Serás um pai para eles. Está lá em Isaías 22. Deus diz: tu serás um pai para eles. Então, o pai é o que é o líder da igreja. Então, encaminha minhas ovelhas, encaminha toda a igreja, né? O Papa é universal. Quando Jesus, em João 21:15 em diante, dá autoridade a Pedro sobre toda. E Pedro diz no conselho: vocês sabem como Deus me escolheu. Toda a igreja sabia que Pedro era o líder original da igreja, o líder universal da igreja. Tanto que, na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 1, o ancião, quem era um ancião, termo empregado ao bispo no hebraico, o ancião e a senhora eleita, ou seja, o Papa, né, o bispo, líder, e a igreja eleita. E esse mesmo ancião, que é Pedro, fazendo referência a Pedro, lá na sua primeira carta, 5:13, diz: a igreja escolhida de Babilônia, a igreja escolhida de Roma vos sauda. Está falando da igreja de Roma e da liderança do bispo de Roma. Para vocês terem uma ideia, ele disse que só aí a partir do século VI, com Bonifácio III, que o Papa se denominou o líder universal da igreja. Não. Se nós olharmos no ano 140 a 153, o Papa de número 10 na igreja, chamado Pio I, proclamou a festa da Páscoa para toda a igreja universal e foi celebrado em toda a igreja universal. Veja, estamos falando do Papa do primeiro século. E ele aqui está colocando o Papa do sexto século. Vamos ver quando Pedro diz isso no Concílio de Jerusalém? Vamos lá? Atos 15, vamos lá. Olha só, Atos 15, olha o que diz São Pedro. No fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: irmãos, vós sabeis, já há muito tempo, Deus me escolheu dentre vós. Foi escolhido como bispo universal da igreja, para dizer uma heresia dessa aí, que só no sexto século o Papa se denominou universal da igreja. Papa significa pai. E eu provo na Bíblia que Pedro era Papa, porque ele chama Marcos de meu filho. João Marcos, que era primo de Barnabé, não tinha parentesco nenhum com Pedro. Em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 13, o que é que está escrito? Só fechar aqui. Tem um sol aqui na... O que é que ele diz? A igreja escolhida de Babilônia vos sauda, como também Marcos, meu filho na fé. Pedro é pai, Papa ou não? Ele está dizendo que Marcos é filho. Na fé. Então os bispos, ele era o bispo líder. Então o bispo líder era pai, os bispos eram pai. Mais claro que isso com o galo. Vamos para outra, que essa daí
é muito fajuta. A outra está dizendo aqui que em 503, doutrina do purgatório. Ah, meu Deus do céu. Fala sério, eu tenho que responder isso, meus irmãos. Esse sujeito está refutando Jesus Cristo. Jesus fala do purgatório em Mateus 5. Jesus fala do purgatório no capítulo em Mateus 16, em Mateus 22. Fala em Lucas 12, 58 e 59, né? 1 de Coríntios, Paulo fala também. O sujeito será salvo de alguma maneira passando através do fogo. 1 de Coríntios 3:15. Ah, fala sério, vamos para outra. Uso da roupa sacerdotal. Diz que a igreja colocou o uso da roupa sacerdotal, né? Meus irmãos, é obrigatório o uso da roupa sacerdotal. O sacerdote, o bispo é obrigado a usar. Foi Deus que falou isso. Está lá no Êxodo, se nós pegarmos aqui o Êxodo. No Êxodo. Êxodo capítulo 31, versículo 10. As vestes litúrgicas, os ornamentos sagrados para o sacerdote Arão, as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais, e o óleo da unção, o incenso perfumado para o santuário. Eles se conformarão em tudo as ordens que te dei, as ordens. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que entrega pão e vinho para os apóstolos, como Melquisedeque em Gênesis 14, 18 entregou pão e vinho para Abraão. Em Hebreus 7:17 diz que Jesus é sacerdote. Jesus ordenou os seus, tem que usar as vestes litúrgicas. Os apóstolos sempre usaram. Não é à toa que existem as relíquias. Eita, não, fala sério, tem que pegar mais? Olha só. Vamos pegar outra aqui. Em Eclesiástico. Vou pegar aqui o Eclesiástico, ó. Eclesiástico 45:12. Deu-lhe uma túnica santa, tecida de ouro, de pedras preciosas de púrpura. Sobre a sua tiara colocou uma coroa de ouro, que é aquilo que usa na cabeça, né? Onde está gravado o cunho da santidade, da glória e da honra do Senhor. Que tem também o solidel, né? Somente a Deus. Jesus, meus irmãos, Jesus usava, e eles pegaram as túnicas de Jesus, né? A túnica sacerdotal de Jesus. Está lá em capítulo 18 e capítulo 19 de João. Jesus aparece num dia de domingo para o apóstolo São João, com a túnica sacerdotal e com a estola. Olha só. Diz assim: Voltei-me, Apocalipse 1:12. Voltei-me para saber quem era a voz que falava comigo. Tendo voltado, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, Jesus, vestido com longa túnica, como é a do sacerdote, até os pés, cingido no peito o cinto de ouro. A estola, ela pega aqui, né, e passa pelo peito, ó, cingido. A estola passa por trás da cabeça. Então Jesus vestido de sacerdote. Aqui está refutando, né, as vestes sacerdotais na igreja. Eu só estou mostrando com Bíblia a vocês. Com Bíblia. Eu prometi mostrar com Bíblia. Tem mais? Uso das vestes sacerdotal. Culto à Virgem Maria. Diz que foi em 431. Mentira, o culto à Virgem Maria começou no século I. E está aqui na Bíblia o culto à Virgem Maria. O próprio Deus, eu já vi, né? O culto à Virgem Maria. O culto de hiperdulia. Está aqui. Está em Lucas 1:28 e Lucas 1:42. E no 43 diz que tem a honra que vem me visitar a mãe do meu Senhor. Veja, o culto. Eis que me proclamarão todas as gerações. É proclamado esse culto de hiperdulia à Virgem Maria. Está na Bíblia. Eu preciso abrir a Bíblia, mas fala sério, precisa abrir a Bíblia para responder umas asneiras dessa? Não, senão o vídeo vai prolongar. Vamos lá. Depois vem, vamos lá, outra heresia.
Instituição da missa como sacramento perpétuo de Cristo. A missa é o sacramento perpétuo de Cristo. Foi Jesus que disse isso. Como está perpetuado? Como Jesus disse, que come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Quando Jesus instituiu a missa, na missa ele disse o quê? Tomando o pão, depois de ter dado graças, ação de graças, que a ação eucarística, negócio assim do latim, que vai dizer: tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Com o cálice do mesmo jeito, tomai e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Mateus 26 em diante, cara. Tanto que Paulo diz que quem come do corpo do Senhor sem considerado está comendo e bebendo sua própria condenação. 1 Coríntios 11, 28 e 29. Então ali está a missa, é o culto perpétuo de salvação. O próprio Paulo diz isso. E o povo está na doutrina dos apóstolos nessa fração do pão. O primeiro nome da missa é a fração do pão. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana nos reunimos para celebrar o pão do Senhor. Fala sério, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Misericórdia, viu? Culto dos santos. Precisa mostrar o culto dos santos se está cheio dentro da Bíblia. Mas vamos pegar um versículo. Capítulo 12 de Hebreus. Vamos ler. E o próprio Jesus mostra a liderança da igreja, que é Pedro, Tiago e João, o culto dos santos. Como estão unidos o culto dos santos a Cristo. Na pessoa de Moisés e Elias, na transfiguração. Capítulo 17 de Mateus. Não é? E ali está a trindade no culto aos santos. Culto a Cristo pelos santos. Os santos com Cristo é o mesmo culto. Por isso, a missa em honra ao padroeiro, São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, para mostrar que esse elo da transfiguração está ligado ao Cristo, que é a missa, santo sacrifício, e os santos. Desse modo, estamos cercados com uma nuvem, desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas. Estamos cercados. Paulo ensina o culto a Cristo e o culto aos santos. E eu mostro com Bíblia protestante para vocês verem. Filemon. Só tem um capítulo mesmo. Capítulo 1. Versículo 5. Marcado aqui acima do meu dedo de verde, ó. Bíblia de Tradução Protestante, revista e atualizada. Paulo diz, ó: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e em todos os santos. Isso é culto aos santos. Pacata! Depois do culto aos santos. E aí bota um monte de versículo lá, só para a deturpação deles. Uso das velas. Já trouxe aqui um sacramental, as velas, os candelabros em Atos dos Apóstolos. Precisa responder o vídeo? Meu Deus, já vai desse... Os candelabros, picos, a luz de Cristo. Não é? É um sacramental, está lá em Atos dos Apóstolos, os candelabros. Onde está colocado, e vi no capítulo 1, versículo 12 de Atos, no meio dos candelabros. Né? É chamado também a tradução protestante, da Bíblia protestante atualizada, chama de candeeiro. Tanto tem no Antigo Testamento como tem no Novo. O fogo deve permanecer aceso no altar, veja só. Levítico 5, vamos lá. Levítico 5, 6. Pega comigo. Levítico 6, versículo 5, diz assim, ó: o fogo deverá ser alimentado no altar, sem jamais se apagar. O sacerdote nele acenderá a lenha
todas as manhãs. Versículo 6. O fogo se acenderá perpetuamente aceso no altar, sem jamais se apagar. Está falando que esse fogo não tinha vela, era lenha ou candeeiro. Agora, e estava lá os candeeiros no templo. Mais tarde, candelabros com 7 picos, 3 num e 4 no outro. A bênção no rito oriental é com aquelas velas, com aqueles candelabros, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que o bispo dá. Aqui, ó. Diz que o altar tem que ter o fogo aceso. Hoje ele é aceso pelas velas. Está lá o Sírio Pascal. Tem que acender aquela vela para a celebração da missa. Eu mostro com Bíblia, tirando o couro pelo sovaco. Vamos lá. O uso das velas. Reza pelos defuntos. Ah, meu Deus do céu. De novo. Repete aqui embaixo. Eu não já trouxe isso. A reza pelos defuntos. Paulo rezou aqui, mostrei. Em 2 Timóteo 1, 14. 14 não, 16, né? Gênesis 50, verso 10. Eu já mostrei. Tem muito aqui, meu Deus do céu. Pronto, tá aqui, ó. Refutado, esse é o vídeo. Refutado tudo com Bíblia. Os que deu para refutar com Bíblia. Tem outros que nem merecem Bíblia, né? Para refutar de tantas neiras. Esse pastor disse que tudo isso os católicos botaram dentro da Igreja de Cristo. E a igreja ficou desse jeito aí. Ele mostra aqui esse gráfico subindo, né? Ó, aqui, ó. Igreja de Cristo original. Aí tá lá em cima. A Igreja de Cristo original é a Reforma Protestante com as 5 solas. Né? Eu já trouxe um vídeo refutando ao pé da letra as 5 solas na Bíblia Sagrada. As 5 heresias da igreja falsa. As 5 colunas das igrejas falsas. Né? Esse vídeo eu vou... Não sei se já está no canal, quando esses aqui for. Bom, tá aí, provado com Bíblia, os 2 vídeos respondendo ao pastor de Madureira, couro pelo sovaco, mete o dedo no like, mais embaixo, lembrando, mais embaixo está aqui o Pix para quem quiser ajudar, no nome da minha esposa. Deus abençoe vocês, mete o dedo no like, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.